Nessa aula nós vamos ver a Era Napoleônica e o Congresso de Viena. Napoleão Bonaparte toma o poder na França através do golpe 18 de Brumário e praticamente encerra o que a gente denomina de Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte, ou a Era Napoleônica, é formada de três fases: a fase consulado, a fase império e a fase 100 dias. Então, o governo napoleônico, ou a era napoleônica, é formada por essas três fases. A primeira fase, que é a fase do consulado, é a fase do apaziguamento, mais ou menos, para que a França pudesse se recobrar daquela onda revolucionária das guerras. Então, era uma forma de revitalizar a França nas mãos de Napoleão Bonaparte. Durante a fase consulado, teve 3 cônsules, sendo Napoleão o primeiro cônsul e aquele que mais detinha o poder. Compartilhavam com ele o consulado Jean-Jacques Regis e Charles-François Lebrun. Esses eram os outros 2 cônsules, mas na realidade, quem mandava mesmo, quem fazia tudo, era Napoleão Bonaparte. Essa fase do consulado, Napoleão Bonaparte começa a proibir as greves, principalmente para que não ocorresse uma revolta interna e voltasse à continuidade da Revolução Francesa, perseguiu os jacobinos, ou seja, a baixa burguesia, controlou a imprensa e reatou relações com a Igreja Católica. Isso vai ser muito importante, porque na fase imperial, quem é que coroa o imperador? A Igreja. Então, ele reata já pensando no futuro. Cria um banco da França para o desenvolvimento econômico e principalmente para financiar a alta burguesia, intervém na educação, alterando o conteúdo de disciplinas que pudessem interferir no seu governo e na maneira de falar, as chamadas disciplinas perigosas como história e filosofia. Então, de 1799 até 1803 é a fase consulado, sendo que em 1802 ele se torna cônsul único, ele tira os outros 2, e vitalício. Então, grandes transformações durante a fase consulado e, principalmente, uma certa tranquilidade para a França, para que ela pudesse se revitalizar, se recobrar daquilo que havia a Revolução Francesa tirado da França. Então, muitos gastos, então, era justamente para manter a calma. Em 1803, Napoleão Bonaparte faz um plebiscito, já com intenção imperial, e questiona a população francesa para que votasse se eles gostariam de ter novamente um império, um imperador, e se ele fosse, ele se indicasse como imperador, se eles aceitariam. E acabou realmente prevalecendo a sua ideia, e nesse plebiscito o povo francês admite a volta do império, ou seja, final de república. E a fase imperial começa em 1804 e vai até 1813, quando ele sofre uma derrota para uma coligação em Leipzig, na Alemanha. Bom, um ano após o início do Império, Napoleão Bonaparte já forma um grande exército e vence uma coligação formada pela Inglaterra, Rússia e Áustria. Mas os franceses não conseguem vencer a marinha inglesa e o almirante Nelson vence os franceses em Trafalgar e frustra uma tentativa da França de invadir a Inglaterra. Bom, se eu não posso invadir a Inglaterra porque a marinha inglesa não me permite atravessar o Canal da Mancha, em 1806, Napoleão Bonaparte invade o Sacro Império Romano Germânico, destrói esse
esse grande império e funda no seu lugar uma confederação do Reno, vencendo a Prússia, o principal estado do antigo Sacro Império Romano Germânico. Por que ele faz isso? Por medo de que os alemães pudessem se unir a outras nações e ser um grande empecilho na expansão francesa dentro da Europa. Mas, na realidade, era também para tirar a Alemanha de uma possível coligação que ela fizesse com a Inglaterra. E decreta o bloqueio continental, em 1816. Para que o bloqueio continental? É justamente para impedir que a Inglaterra pudesse comercializar a sua revolução industrial com a Europa, ou vice-versa, na Europa fazer comércio com a Inglaterra. Então, o bloqueio continental era uma tentativa de destruir economicamente a Inglaterra. Então, visualizando aqui, nesse pontilhado é justamente onde foi decretado e impedido que a Europa comercializasse com a Inglaterra e a Inglaterra com a Europa. Okay? Então, é o bloqueio continental, 1806. Em 1807, Portugal foi um dos países que não quis aderir a esse bloqueio continental e a França resolve avançar em cima dos portugueses e faz um acordo com a Espanha para que eles pudessem atravessar o seu exército pela Espanha, o chamado Tratado de Fontainebleau. E a família real portuguesa acaba vindo para o Brasil, a França conquista Portugal e, na volta, Napoleão Bonaparte resolve também conquistar a Espanha, apesar de serem, nesse momento, amigas, e coloca o seu irmão como rei da Espanha. Em 1812, um outro país resolve romper o bloqueio continental, a Rússia. E Napoleão Bonaparte invade a Rússia na chamada Campanha da Rússia, mas que na realidade foi uma vitória com sabor de derrota. Por que isso? Porque, na realidade, essa campanha para dentro da Rússia, quando o exército francês, conquistando tudo que ele podia diante da Rússia, chega até Moscou, cansado, com frio, achando que conseguiria dentro da cidade abrigo, comida, água potável, os moscovitas queimam a cidade e frustram a tentativa de, pelo menos, descansar o exército francês. E, na volta, automaticamente o exército francês, mais da metade dos seus soldados, bem mais da metade dos seus soldados, acaba perecendo pela neve dentro dessa campanha da Rússia. Então, algumas fotos para a gente compartilhar. Aqui é a campanha da Rússia, onde a cidade de Moscou é queimada pelos moscovitas. E, na volta, o exército francês sofre com o frio intenso e acaba morrendo. Seus soldados acabam morrendo, mais da metade acabam morrendo. E aqui, em 1813, essa daqui é a Batalha de Leipzig, quando uma coligação acaba vencendo Napoleão Bonaparte na Alemanha. E Napoleão Bonaparte, perdendo essa Batalha de Leipzig, ele acaba sendo preso na ilha de Elba. Então, Napoleão Bonaparte sofre a primeira grande derrota na sua vida perante uma coligação que acaba derrotando o exército francês dentro da Alemanha. Bom, preso Napoleão Bonaparte, ele acaba indo para a prisão, mas em 1815, um ano e meio depois da derrota em Leipzig, Napoleão foge com a ajuda de amigos da ilha de Elba, retorna para a França e monta novamente o seu exército. Uma nova coligação acaba se formando e essa coligação acaba dando uma derrota definitiva para Bonaparte na Bélgica, na Batalha de Waterloo. E Napoleão Bonaparte acaba novamente sendo prisioneiro e levado para a ilha de Santa Helena, no norte da África. E de 1815 até 1821, na prisão, morre Napoleão
Bonaparte. Então, apenas para ilustrar, a Batalha de Waterloo, onde Napoleão Bonaparte acaba sofrendo um revés definitivo e feito prisioneiro e levado para a ilha de Santa Helena. Bom, entre 1813 e 1815, a Europa tenta se reorganizar em decorrência das guerras napoleônicas, em decorrência da Revolução Francesa, e é formado o que a gente denomina de Congresso de Viena. E qual o objetivo desse Congresso de Viena? Reconstruir a Europa, recolocar governos absolutistas de volta ao poder, não permitir novas ondas revolucionárias e impor um pagamento de uma indenização ao governo francês. Mas a França, apesar de derrotada, ela foi representada nesse Congresso de Viena, onde estavam apenas as grandes potências. E o ministro da França, Talleyrand, consegue convencer o Congresso de Viena de que a França mantivesse os limites territoriais de antes da Revolução Francesa e de antes de Napoleão Bonaparte. Então, com essa visão, apesar da derrota francesa, a França, assim mesmo, ainda consegue ser uma grande potência e que faz peso dentro desse Congresso de Viena. Então, o Congresso de Viena é mudar para voltar a ser o que já era. Ou seja, volta do absolutismo dentro da Europa. Automaticamente, para você poder manter ordem dentro da Europa, o que é que o Congresso faz? Ele cria um braço armado, a chamada Santa Aliança, que é justamente através da Santa Aliança que o Congresso de Viena conseguia manter a paz e a estabilidade dentro da Europa, e principalmente a volta dos reis absolutistas. E a Santa Aliança foi uma realização do czar Alexandre I da Rússia. Quem não quis ficar na Santa Aliança foi a Inglaterra, porque ela já defendia um princípio de não intervenção europeia na América, porque era interessante a América ser livre para os ingleses. E também um fato muito importante dentro do Congresso de Viena é o Brasil, em 1815, com apoio da França, principalmente a França intervindo, e principalmente para ferrar os portugueses, o Brasil passa a ser Reino Unido a Portugal e Algarves. Então, essas são as coisas mais importantes dentro da era napoleônica e do Congresso de Viena. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima, pessoal.